Gustavo na área, olha só. Vamos dar continuidade ao assunto vozes verbais. Olha só, se você não viu o primeiro vídeo sobre vozes verbais, na descrição deste vídeo vai ter o link da primeira aula. Para você entender o assunto da aula de hoje, você vai ter que voltar lá na primeira aula e assistir toda a aula e depois venha para cá, porque as informações de lá vão servir de base para você conseguir compreender o que eu vou falar hoje para vocês. E, além do mais, na descrição deste vídeo também vai ter um link que vai te levar diretamente para o terceiro vídeo, que é as resoluções de questões sobre este assunto. Nesse terceiro vídeo, a gente vai trabalhar apenas com questões, tudo bem? Apenas com questões. Olha só, o que foi que a gente viu na aula de ontem? Só para te lembrar, a gente viu a definição de vozes verbais. Eu não vou mais falar sobre a definição hoje, porque está lá na primeira aula. E também a gente viu a voz passiva, a voz ativa, perdão. A gente viu a voz ativa e a voz passiva analítica. O que é que a gente vai ver hoje? Hoje a gente vai trabalhar com mais duas vozes, que são as vozes passiva, sintética ou pronominal e a voz reflexiva. Tudo bem? Então, vamos começar vendo o que é uma voz passiva, tá? Uma voz passiva, sintética, voz passiva sintética, ou pronominal, tá? Também pode ser chamado de pronominal. Olha só, galera. Entenda o seguinte. Quais são as características da voz passiva, sintética ou pronominal? Primeira coisa que você vai ter que saber é que uma voz passiva, sintética ou pronominal vai apresentar, primeira característica, vai apresentar um verbo transitivo, tá? Vai apresentar um verbo transitivo. Além do verbo transitivo, vai ter que ter também uma partícula apassivadora. Esta partícula apassivadora aqui, ó, ela é apresentada por meio da partícula do pronome ser, tá? Por meio do pronome ser. Então, partícula apassivadora vai ser o Czinho atrelado ao verbo transitivo da oração. Tudo bem? Você vai já ver exemplos. Além disso, a gente vai ter também um sujeito paciente. Olha só, lembra que na definição eu falei que o verbo vai se relacionar com o sujeito ativo, passivo e reflexivo? Pois é, na voz passiva, sintética ou pronominal, o sujeito é um sujeito paciente. Tudo bem? Olha só exemplos para você entender melhor. Eu vou te mostrar um exemplo. Ó. Quando eu digo assim, ó. Então, exemplos. Quando eu digo assim, ó. Vendem-se casas. Vendem-se casas. Olha só. Primeira coisa, vamos tentar identificar todas estas características no exemplo. Então vamos ver se a gente consegue achar o verbo transitivo. Olha só. Percebe que eu tenho um verbo vender. Tá aqui o que é o verbo transitivo. Então, achei a primeira característica. A primeira exigência já foi atendida, que foi a identificação do verbo transitivo na oração. Aqui está. Eu tenho o vende, que vem do verbo vender. Beleza. Eu disse também que a voz passiva, sintética ou pronominal, ela tem também um termo chamado de partícula apassivadora. Partícula apassivadora que é apresentado por meio do Czinho aqui, ó, do pronome ser. Olha só. Olha aqui onde está a partícula apassivadora. Eu vou colocar PA como partícula apassivadora. Aqui está a partícula apassivadora. Por que essa voz ela também é chamada de pronominal? Exatamente porque há a presença de um pronome, que é o pronome ser,
que está exercendo uma função apassivadora. Partícula apassivadora. Tudo bem? É só isso. Além disso, galera, eu também te disse que vai ter também a presença de um sujeito paciente. Exatamente isso. E quem sobrou? Nesta situação, eu tenho casas como sujeito paciente, tá? Sujeito paciente. Então, galera, tá aqui, ó, a estrutura da voz passiva sintética ou pronominal. É só isso. Vamos recapitular para você entender, ó. Voz passiva sintética ou pronominal. Ela apresenta um verbo transitivo, tá? Ela vai apresentar um verbo transitivo. Aqui está, vendem. Junto ao verbo, eu vou ter também a presença de uma partícula apassivadora. E além do mais, o sujeito da oração, o sujeito da oração vai ser um sujeito paciente. Ele vai receber uma ação do verbo. A ação verbal vai cair sobre esse sujeito, chamar de sujeito paciente. Tudo bem? É só isso. É só isso, não tem nada de complicado. Eu vou te dar outro exemplo, ó. Imagine que eu diga assim, ó. Imagine assim, ó. Diga a seguinte frase, olha só. Compra-se. Vamos esquecer o verbo comprar. Vou usar outro verbo para você entender melhor. Vou usar o verbo ouvir. Ouve-se muita conversa. Ouve-se muita conversa. O que a gente vai fazer? Pegar as características que eu mencionei anteriormente para você, são 3, e tentar aplicá-las aqui. Primeira, verbo transitivo. Aqui está o verbo, que neste caso é o verbo ouvir. Achei o verbo transitivo. Tranquilo. Segundo passo, eu vou identificar a partícula passivadora. Nesta situação, aqui está a partícula passivadora ser. Partícula apassivadora. E terceira situação, eu vou identificar o termo paciente. Que é aqui, ó. Conversa. Tá? Sujeito paciente. Conversa. Olha só. Uma das características que também da voz verbal, que é a voz passiva sintética ou pronominal, é o tamanho da sua estrutura. Perceba que eu coloquei 2 exemplos para vocês, onde suas estruturas são bem pequenas. Olha só, vendem-se casas e ouve-se muita conversa. Ouve-se muita conversa. Isso é também uma das características, o tamanho da estrutura da voz passiva sintética ou pronominal. Tudo bem? Olha só. Olha o que eu vou fazer aqui, ó. Nas provas de concurso público, o que vai cair em relação à voz passiva sintética ou pronominal? A banca ela vai querer te derrubar em relação, 2 pontos de vista, que mais cai. Primeira coisa, em relação à concordância, e também vai haver também questões relacionadas a sujeito. Exatamente isso. Esses 2 temas, concordância e sujeito, serão os assuntos mais cobrados dentro das vozes, da voz verbal, na voz verbal passiva, sintética ou pronominal. Esses são os 2 assuntos. Você precisa atentar para esse assunto para você acertar a sua questão. Porque perceba o seguinte, ó. Como é que a banca vai fazer com você? Ela vai te dar, por exemplo, esta situação, vendem-se casas. Aí, ó. Aí imagine que você é um cara desatento. Ó. Imagine que ela coloca uma situação assim, ó. Vendem-se casa. Vendem-se casa. Aí eu te pergunto, está correto esta estrutura? Vendem-se casa. Olha só, meu aluno. Não está correto, porque nesta oração, neste caso, houve um desvio contra a norma padrão. Mais especificamente falando, houve um erro de concordância verbal.
Olha só, quando falamos de concordância verbal, a gente fala a relação recíproca entre verbo e sujeito. Então, olha só, eu disse, você sabe que isso aqui é o sujeito, ó. Sujeito, neste caso, o sujeito paciente. Perceba que o sujeito está no singular. E o verbo que ele concorda está aqui, ó. Porém, ele está, ó, o verbo está no plural. Galera, isso cai demais. Cai e cai muito mesmo, galera. E muita gente erra isso aqui, ó. Então você não pode cair mais nessa pegadinha. Se o sujeito tá no singular, o verbo também, obrigatoriamente, ó, vai ter que estar também no singular. Se o sujeito está no plural, olha só, sujeito no plural, verbo no plural. Tudo bem? É isso. Isso cai bastante. Eu sou bem enfático para você entender a importância deste assunto para a sua prova de concurso público. Tudo bem? Olha só, galera. Eu vou te falar mais uma coisa que será fundamental para você. Imagine esta frase aqui, ó. Eu vou te dar uma frase. A frase que eu usei no vídeo anterior. Eu não. Coloca assim, ó. Pedro comprou uma bicicleta. Uma bicicleta. Tudo bem? Pedro comprou uma bicicleta. Aí eu vou pedir para você, meu aluno, fazer a transposição da voz ativa para a voz passiva, sintética ou pronominal. Aí você fala, Gustavo, e pode? Meu aluno, claro que pode. Pode, tanto que eu vou te mostrar aqui. O que é que eu vou fazer? Agora aqui, galera, você tem que ter muito cuidado, mas muito cuidado mesmo, porque de vez em quando a gente acaba se enrolando. Olha só. O sujeito, Pedro, aqui está. Sujeito. Aqui está. Que neste caso é um sujeito ativo. Aqui está também o verbo. Que neste caso tem que ter um verbo transitivo. E além dessas características, eu também tenho a terceira e última característica, que é o objeto. Objeto. Isso é voz ativa. Eu estou aqui na voz ativa, ó. Eu vou fazer a transposição da voz ativa para a voz passiva, sintética ou pronominal. Como que eu vou fazer essa transposição? Este sujeito aqui, ó, sumiu, vai sumir. Esquece ele, deixa ele para lá, sumiu. Tanto que eu passei até um x aqui, ó. Esquece ele. Pego o verbo comprar, ó. Pego o verbo comprar, repito ele aqui, ó. Repetir. Apenas repetir o verbo comprar. Lembra que eu te falei que na voz passiva sintética ou pronominal eu vou ter a presença de uma partícula passivadora? Pois é. Junto a este verbo eu vou acrescentar a partícula passivadora ser. Comprou-se. Vou pegar o objeto da voz ativa e vou transpor para a voz passiva sintética pronominal como um sujeito paciente. Ó, comprou-se uma bicicleta. Comprou-se uma bicicleta. Perceba a estrutura, ó. Vamos pegar as características da voz passiva sintética ou pronominal e aplicar nesta situação. Vou ter que ter verbo transitivo. Aqui está o verbo transitivo. Aqui está o verbo transitivo. Vou ter que ter partícula apassivadora. Aqui está a partícula apassivadora. Vou ter que ter também sujeito paciente. Aqui está o sujeito paciente. Sujeito paciente. Pega essas informações, pega o que eu te mostrei aqui, ó, e leva para sua prova. É só isso. Eu insisto em dizer, galera, que não precisa você saber de tudo para você acertar uma questão. Não precisa. Eu tenho certeza de que se você pegar estas informações que eu estou te passando, você consegue acertar muita questão, mas muita mesmo. Você acha que eu vou perder meu tempo vindo até aqui? Encher linguiça? É claro que não. Olha só. Peguei a voz ativa
e fiz a transposição da voz passiva. Esqueci o sujeito ativo da voz da voz ativa. Esqueci o sujeito ativo da voz. Perdão. Esqueci, eu esqueci, tá? Eliminei o sujeito ativo da voz ativa. Esqueci. Peguei o verbo comprar, repeti aqui embaixo. Próximo passo, acrescentar a partícula passivadora junto ao verbo. Terceiro passo, peguei o objeto da voz ativa e coloquei ele na posição de sujeito paciente na voz passiva sintética ou pronominal. É só isso. Gustavo, acabou? Não acabou, porque eu vou te dar mais uma dica. Olha só. Gustavo, eu percebi que identificar o sujeito na voz passiva sintética ou pronominal é muito difícil. A gente tem que fazer uma análise sintática mais aprofundada, tem que saber a relação de concordância, tem que saber também, além da relação de concordância, tem que conhecer também sujeito. É verdade, concordo com você. Mas existe outra maneira que vai facilitar a sua vida, mas isso não deixa de cobrar de você os conhecimentos relativos à sintaxe de uma forma um pouquinho mais aprofundada. Porque, olha só, vamos pegar esta situação aqui, ó. Houve-se muita conversa. Você sabe, eu te mostrei aqui, ó, que conversa é o sujeito paciente. Aí imagine que na questão da banca, ela coloca uma estrutura igual a esta e cobre o sujeito desta oração. Simplesmente ela quer saber qual que é o sujeito desta sentença. O que é que você vai fazer? Se você acha esta situação complicada para identificar o sujeito, simplesmente, meu aluno, pegue esta oração e faça a sua transposição para a voz passiva analítica. Olha só, como é que eu vou fazer para você entender melhor. Eu vou pegar a voz passiva sintética ou pronominal e vou passar para a voz passiva analítica só para me identificar o sujeito. O que eu vou fazer? Ó, conversas aqui, ó, trago para cá, ó, conversa, ó, perceba, ó, que lá na voz passiva sintética, a voz passiva analítica tem uma locução verbal. Conversa é ouvida, ó, conversa. Cadê? Deixa eu só pegar um pincel aqui. Ó, ouve-se muita conversa. Conversa é ouvida, tá? Conversa é ouvida. Só melhorei minha letra. Agora eu peço para você identificar o sujeito. O que é ouvido? Conversas. Sujeito, paciente. Simplesmente isso. Olha só como é fácil identificar o sujeito. Não ficou mais fácil? Então, é isso. Isso é voz passiva, sintética ou pronominal. Agora eu vou trabalhar com você um pouco sobre voz reflexiva. Só apagar o quadro para a gente começar a trabalhar voz reflexiva. Então aqui a gente encerra a voz passiva, sintética ou pronominal. Então coloquei no meu aluno, ó, parte 2, voz reflexiva. Voz reflexiva. Olha só, por que essa voz é chamada de reflexiva? Veja as características, simplesmente por esse fato, ó. Porque há um reflexo por meio de um elemento morfológico, tá? Por meio de um elemento que age sobre o verbo. Realmente acontece um reflexo. Há uma ação, há um elemento praticando uma ação, e essa própria ação ela volta contra o elemento que praticou. Olha só a seguinte estrutura, ó. Voz reflexiva. Na voz reflexiva, eu vou ter um sujeito, tá? Vou ter um sujeito. Eu vou ter um sujeito, onde esse sujeito, ele vai, ó, olha só, até mudar a cor da caneta. Ele vai praticar
e sofrer. E sofrer. Agora, olha só, isso aqui é muito importante, ó. Ele vai praticar e sofrer simultaneamente, uma ação verbal, ó. Simultaneamente uma ação verbal. Vou repetir para você. Na voz reflexiva vai haver um sujeito no qual esse sujeito ele vai praticar e sofrer uma ação verbal simultaneamente. Ele pratica e sofre. Olha só o exemplo, ó. O barbeiro, quando diga assim, ó. O barbeiro feriu-se com a navalha. O barbeiro feriu-se com a navalha. Eu disse que tem sujeito. Aqui está o sujeito, ó. O barbeiro. Sujeito reflexivo. Quando eu digo que o barbeiro feriu-se com a navalha, perceba o seguinte. Analise que o barbeiro, imagine que isso aqui é o barbeiro, ó. O barbeiro, ele fere, ele pratica o ato de ferir, só que esse ferimento praticado por ele vai ser sobre ele mesmo, ou seja, o ato de ferir vai ser sobre ele. O barbeiro feriu a si mesmo. Por isso que esta voz, ela é chamada de reflexiva. Ela sofre, o agente da ação, ele sofre um reflexo. Então ele é agente, a gente vai chamar esse sujeito de agente e paciente. Agente e paciente, eu vou resultar em uma voz, tá? Em uma ação, melhor dizendo, em uma ação verbal reflexiva. Galera, tranquilidade até aqui. Tranquilidade. O barbeiro feriu-se. O barbeiro feriu a si mesmo. Tudo bem? Por isso que ele é essa voz é chamada de reflexiva. Olha só. Vou te dar outro exemplo. Mas além de eu entrar no próximo exemplo, galera, é importante você saber o seguinte, ó. Este elemento aqui, ó, é um pronome reflexivo. Sem a presença desse pronome reflexivo, não há reflexo. Imagine se eu tiro o pronome. O barbeiro feriu com a navalha. Nesta situação, ele vai estar praticando apenas o ato de ferir. Agora, quando eu coloco o pronome reflexivo, essa ação ela vai ser dupla. O barbeiro feriu-se, ele vai praticar a ação e a ação vai voltar sobre ele mesmo. Beleza? Tranquilo. Então, pronome reflexivo. Aí você pergunta, Gustavo, mas esse pronome reflexivo é sempre o se? Não é sempre o se. Serão os pronomes pessoais oblíquos átonos que exercerão esta função. Tudo bem? Olha só o exemplo, ó. Olha o próximo exemplo. Quando eu digo assim, ó, eu me penteio todos os dias. Eu me penteio todos os dias. Sujeito, aqui está. Aqui está o sujeito e nesta situação é reflexiva. Olha só. Aqui está o verbo. Aqui está o verbo. Mas você pergunta, Gustavo, cadê o pronome reflexivo? É só você olhar. E olhe para o me. O me é um pronome reflexivo. Quando eu digo eu me penteio, perceba que eu estou praticando o ato de pentear, só que eu penteio a mim mesmo. Quando isso ocorre, é uma ação reflexiva. Ó. Penteio-me. Eu me penteio. Beleza? Então, nesta situação, galera,
eu tenho uma voz reflexiva e o pronome reflexivo está aqui, tudo bem? Aí, segunda situação, você me pergunta, Gustavo, mas se eu pegar um me e colocar aqui na frente, sem o eu, está certo? Vai ser uma voz reflexiva? Galera, sim, vai ser uma voz reflexiva, vai continuar existindo um reflexo. Penteio-me, não mudou nada, uma ação reflexiva. Penteio a mim mesmo, tudo bem? O me, nesta situação, ele só vai vir para cá porque, segundo a gramática, não se pode iniciar uma frase com os pronomes pessoais oblíquos átonos. Meter-se nos voos lhe-olheis, tudo bem? Então, exatamente, caso não existisse esse eu aqui, ó, ele poderia estar aqui sem problema. Você faz outra pergunta, mas Gustavo, por mais que tenha um me aí, eu posso colocar por mais que esteja o eu aqui, eu posso colocar um me depois do verbo pentear? Meu aluno pode. Sabe por quê? Porque nesta situação, a colocação do pronome me ela é facultativa. Caso houvesse uma partícula, algum elemento atrativo aqui, antes do me, aí não. Nessa situação, ele teria que obrigatoriamente permanecer na posição em que está. Tudo bem? Espero que você tenha entendido. Essa é um pouco de voz passiva, sintética ou pronominal e voz reflexiva. Não esqueça, na descrição deste vídeo vai ter o link para a primeira aula e o link para a terceira aula, que é a aula de resolução de questões. Na minha gramática, isso é trabalhado de uma forma bem mais aprofundada. E além do mais, galera, aguarde que a gente está preparando um material sensacional, básicas para concursos públicos. Tudo bem? Então, aguardo você no próximo encontro. Valeu!